todos bem-vindos para mais um estudo do Livro dos Espíritos. Continuamos no capítulo 2 e agora vamos dar o segundo ponto, que é Espírito e Matéria. Espírito e Matéria, este vídeo vamos talvez dividi-lo em duas partes, porque tem muitas perguntas, vem da pergunta 21 à pergunta 28, ela tem muitas perguntas. Vamos ver se o vídeo não fica muito longo, vamos tentar talvez dividir em duas partes, e assim, para não termos um vídeo muito longo, não é? Então, Espírito e Matéria. Vamos lá, pergunta 21 diz assim, ou melhor, antes de começarmos, vamos pedir novamente, se ainda não é inscrito, que se inscreva neste canal, para que possa receber os novos vídeos sempre que nós pusermos no canal, e para que também possa se esclarecer. É necessário que você se esclareça, é necessário que você tire os seus medos, é necessário que você conheça quem você é e quem você pode se tornar a ser, não é? Porque nós temos muita coisa para descobrir sobre nós próprios e isso faz-se necessário que nós começamos por aprender quem nós somos, não é? E estamos a começar aqui muito de alguns pontos para que nós não tenhamos medos, e para que as coisas não sejam mistificadas, tentar desmistificar os conceitos, alguns conceitos, tentar trazer as pessoas pouco mais para a luz, e não ficarem apenas na materialidade daquilo que se chama de religião por muitos, não é? Digo, há pessoas que ainda têm a religião muito materializada, e a religião não é materializada, a religião é espiritualizada. Pronto, então vamos começar aqui com o nosso estudo, e diz assim, Espírito e Matéria. Pergunta 21 começa. A matéria existe de toda a eternidade como Deus ou foi criada por Ele num certo tempo? Não é? Ou seja, a mesma pergunta seria mais ou menos perguntar se a matéria existe, tem o mesmo tempo de existência que Deus, não é? E aqui a resposta diz assim, só Deus o sabe. Todavia, há uma coisa que a vossa razão vos deve indicar, é que Deus, modelo de amor e de caridade, nunca esteve inativo. Atenção, nunca esteve inativo. Por mais distante que possais imaginar o início da sua ação, podeis concebê-lo um segundo na ociosidade. Ociosidade é preguiça, tá? Numa linguagem nossa, ociosidade é preguiça. Preguiça, nós aqui usamos até outros termos, né? Agiboiar, estar a dormir na sombra da bananeira, está na preguiça, não está a fazer nada. Prontos, então a pergunta aqui é, Deus existe de toda a eternidade? Ou melhor, a matéria existe de toda a eternidade como Deus ou foi criada por Ele? Nós sabemos que tudo foi criado por Deus. Deus criou tudo. Logo, a matéria foi criada por Deus, ela não pode existir desde que Deus exista, digo, no seu próprio início, né? Então, nós podemos não saber muitas coisas, podemos não saber muitas coisas, de facto, e não sabemos muito, mas devemos saber que, tal como diz aqui a resposta dos Espíritos, Deus, como modelo de amor e de caridade, nunca esteve inativo. Ele sempre esteve a criar, sempre criou e sempre criará. Ou seja, o descanso para Deus não existe. O descanso para Deus, ele não existe. E ele está sempre em movimento, em criação contínua. Tá? Então, a preguiça para Deus, ela não existe. Aliás, o descanso só existe para o corpo, não é? O corpo precisa sim de descansar para
para recompor as forças. O espírito já não precisa descansar. Pergunta número 22. Geralmente define-se como matéria o que tem extensão e que pode impressionar os nossos sentidos, o que é impenetrável. Estas definições são exatas? Estamos aqui a definir aquilo que nós conhecemos como matéria, não é? Nós dizemos que matéria é tudo aquilo que nós podemos tocar, que nós podemos sentir, etc. Aquelas definições que nós damos na escola, não é? E aqui a resposta é: do vosso ponto de vista, isto é exato. Ou seja, do ponto de vista da humanidade, de nós, homens ainda pouco evoluídos, isto é exato. Tá? Porque não falais senão do que conheceis. Ou seja, nós só falamos daquilo que conhecemos. Aquilo que a gente não conhece, a gente não sabe. Logo, se a gente não sabe, não existe para nós. Tá? Mas a matéria existe em estado que vos são desconhecidos. Ela pode ser, por exemplo, tão etérea e subtil que nenhuma impressão cause ao vosso sentido. Entretanto, é sempre matéria, embora não o seja para vós. Ou seja, temos aqui duas questões. A primeira questão é: nós temos uma definição de matéria que estamos na escola, e matéria é tudo aquilo que a gente pode tocar, que a gente pode medir, que a gente pode pesar, que a gente pode provar, gostar, etc. Não é? Isto para nós é matéria. Tá? E ele diz: do vosso ponto de vista está certo. Sob o nosso ponto de vista, nós, aqui, ainda num plano mais abaixo, está certo. Mas ele está a dizer que existem matérias nos seus mais variados estados, mais subtis e mais etéreas, ou seja, mais rarefeitas, que sob o nosso ponto de vista ela não é considerada como matéria. Mas para a espiritualidade superior é matéria. Tá? Para a espiritualidade superior é matéria. Então, aquilo que nós julgamos como não sendo matéria, é matéria. Podemos dar aqui um exemplo simples, não é? Um exemplo muito simples e talvez muito corriqueiro, que é da água. Não é? A água, nós temos três estados em que ela pode se encontrar, não é? No estado líquido, o estado sólido e no estado gasoso. Temos o estado líquido, que é a água natural, na forma como nós conhecemos e bebemos. E depois temos o estado sólido, que é gelo, não é? Gelo, neve, etc. E temos em estado gasoso, que é o vapor d'água, a vaporização. Não é? Então, se nós olharmos para a vaporização da água, podemos dizer que ela não é matéria, não é? Embora nós conseguimos tocar, conseguimos sentir o vapor da água e talvez conseguimos tocar em algum vapor, mas de forma mais menos de forma menos palpável que a água em estado líquido ou em estado sólido. Não é? Ainda assim, nós podemos dizer que o vapor d'água, em relação à água líquida e à água sólida, no estado sólido ou no estado líquido, o vapor da água é muito mais etéreo do que a água em estado líquido ou em estado sólido. Em estado sólido é muito mais rígida, em estado líquido é menos rígida que o estado sólido e o vapor é menos rígido que os outros dois. Não é? Então, temos uma mesma substância que pode variar em três formas completamente diferentes. E nós podemos dizer que o vapor da água deixou de ser matéria só porque ela se tornou vapor. Ela continua a ser matéria. Porque se nós pusermos, e a decantação faz isto, nós pusermos um tubo de vidro e uma água ferver de um lado, o vapor vai subir, vai escorrer sobre aquele tubo e vai cair novamente como líquido numa outra vasilha, que poderá dar até um outro tipo de substância, não é? Que os químicos sabem bem aquilo que estamos a dizer, não é? Então, prontos.
Então temos aqui dois pontos que são tecnicamente, melhor, três estados da mesma substância, mas que ela não deixa de ser água. Ela é vapor de água, ela não deixa de ser água, só que está num outro estado, não é? Prontos. Então, Kardec faz a linha A desta mesma pergunta e diz assim: que definição podeis dar da matéria? Que definição podeis dar da matéria? Esta é a linha A da pergunta. E a resposta é: a matéria é o elo que acorrenta o espírito, é um instrumento que ele usa e sobre o qual, ao mesmo tempo, ele exerce a sua ação. Tá? Então, o que é que estamos aqui a ver? Se é o elo que acorrenta o espírito, qual é esta matéria que estamos a falar? Será o corpo? Nós podemos dizer que é o corpo, que é a parte mais visível, que é a parte mais material. Mas podemos dizer que o próprio espírito tem um corpo, que a gente pode definir assim, chamado perispírito. E esse corpo, ou esse perispírito, é semimaterial. Ele é semimaterial. Ele não é material na sua essência, ele é espiritual na sua essência, mas é material na sua natureza. Não é? Então, o perispírito é o corpo, podemos dizer assim que é o corpo do espírito. Não é? O perispírito é o corpo do espírito, numa linguagem talvez para que vocês possam perceber, não é? Então, é um instrumento que ele usa e sobre o qual ao mesmo tempo ele deve exercer a sua ação. Então, o espírito deve criar inteligência no perispírito para que o perispírito possa se desenvolver. Da mesma forma como este perispírito deve exercer sobre o corpo a sua ação, que é o que nem sempre acontece. Então, tanto o corpo físico como o corpo espiritual, a que Paulo chamou o corpo espiritual, Paulo o apóstolo chamou o corpo espiritual, outros chamam de modelo organizador biológico, não é? Tanto o perispírito quanto o corpo precisam ser inteligenciados, ou seja, precisam ser desenvolvidos. Um dia, nós seremos apenas um, no sentido de que pensamos como agimos e agimos como pensamos. Atualmente, nós pensamos de uma forma, agimos constantemente de outra. E temos muitas vezes um conflito entre aquilo que a gente pensa e aquilo que nós temos de ser. Estamos a falar daquilo que é a sua generalidade. As pessoas têm um certo conflito em aquilo que elas realmente são e aquilo que elas parecem ser e aquilo que ela tem que pensar. Então, neste momento, é como se existisse uma dualidade, uma trialidade, sei lá, várias coisas em nós, quando nós deveríamos ser apenas um, não é? Pensar da mesma forma que a gente pensa, da mesma forma que a gente fala e que a gente age, não é? Da mesma forma que nós agimos, a nossa ação está de acordo com o nosso pensamento, está de acordo com aquilo que a gente diz. Aquilo que a gente diz está de acordo com aquilo que a gente pensa e de acordo com o que a gente age. Se eu perguntar, eu sou isso, eu sou aquilo, mas as outras pessoas vão estar a ver, não, ele não é bem assim. Ele também é assim, também é assado. Ou seja,
a pessoa que está de fora vai me observar como sendo de uma forma, eu me observo como sendo de uma outra forma. As pessoas, a nossa personalidade, que é uma construção, tem, ela se altera de acordo com os sítios onde a gente está, com os ambientes onde nós estamos. Quase sempre nós temos uma personalidade no trabalho, temos uma personalidade na nossa casa e temos uma personalidade perto dos nossos amigos. Quase sempre temos 2, 3, 4, 5 personalidades de acordo com o ambiente em que a gente está inserido. Mas um dia nós seremos apenas um. Ou seja, temos a forma com que a gente é dentro de casa, é fora de casa, seja nos amigos próximos, nos amigos distantes, nos conhecidos, seja no trabalho, seja, sei lá, em qualquer ambiente nós somos apenas um. Mas neste momento nós não somos um. Somos muitos que se reúnem num só. Mas isso é um outro assunto, talvez, que nós vamos falar mais tarde. E Kardec faz aqui uma adenda e diz assim: desse ponto de vista, pode-se dizer que a matéria é o agente, o intermediário, com o auxílio do qual e sobre a qual o espírito age. Então, o espírito age em quem? Não é? Neste momento, o espírito age sobre o próprio corpo do espírito, que age sobre o meu corpo. Logo, quem deve fazer esse trabalho devia ser a sua essência, o espírito. O espírito age sobre o perispírito e o perispírito age sobre o corpo, mas tudo de uma única forma. É tudo tão rápido como a ação de ligar a luz no interruptor e acender a lâmpada, aquela ação rápida, não é? Essa seria a mesma ação. Mas o espírito deve agir sobre a matéria para inteligenciar a matéria, ou seja, criar inteligência na matéria, e esta matéria é perispírito, porque o corpo é transitório, o corpo morre, não é? Então, embora a inteligência do perispírito passe para o corpo, mas o corpo tem uma duração muito curta. O corpo tem uma duração muito curta. Mesmo que a gente viva 100, 120 anos, não é muito. Para o tempo do espírito é muito pouco. Então, o que o espírito deve criar inteligência é no perispírito. Para que o perispírito seja cada vez mais puro, mais depurado. Porque o perispírito, eu não sei se já vimos, talvez vamos ver isso mais tarde. Vamos entender o que é o perispírito, não é? Vamos entender o que é isso, que é para nós conseguirmos perceber aquilo que estamos a dizer agora. Pergunta 23. O que é o espírito? Resposta. O princípio inteligente do universo. O que é o espírito? Espírito é o princípio inteligente do universo. Parece uma pergunta fácil, parece uma resposta fácil. Princípio inteligente do universo. Toda a inteligência está no espírito e não está no corpo. Mas pronto. Então diz assim, a pergunta A desta mesma, da pergunta 23, a linha A da pergunta 23 diz assim: qual é a natureza íntima do espírito? E a resposta é: não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele não é nada. Porque o espírito não é uma coisa palpável. Mas para nós é alguma coisa. Ficai sabendo, o nada é alguma coisa. O nada não existe. Ficai sabendo, o nada é alguma coisa. O nada não existe.
Então, o que é que eu estou a dizer aqui? Que é difícil analisar o espírito com a nossa linguagem, porque a nossa linguagem ainda é rudimentar. A nossa linguagem é baseada na imagem, é baseada em coisas que nós conhecemos, em coisas que nós vivenciamos. É difícil nós explicarmos para alguém uma coisa que ele nunca tenha visto antes. É muito difícil e é difícil dele entender. Não é? Imagina, hoje nós temos, vocês me veem deste lado, através da internet, através do YouTube, ou Facebook. Imagina há 100 anos atrás, se essa mesma tecnologia aparecesse, ou alguém tivesse a aparecer a falar só num telefone, 200 anos atrás, a falar num telefone celular, ainda por cima, poderiam chamar essa pessoa de bruxo. Porquê? Porque era uma tecnologia que não existia na época. Tá? Então, como é que eu vou explicar? Imagina que eu tenho que sair daqui para o passado, daqui a 200 anos. Olha, imagina que eu tenho o poder de viajar no tempo e viajar daqui a 200 ou 300 anos. E eu explicar àquelas pessoas de 300 anos atrás, olha, lá no futuro existe um telemóvel, existe computador, internet, etc, etc. A pessoa não vai entender aquilo que estou a falar. Está a falar do quê? Não é? Então a nossa linguagem é muito rudimentar. É uma linguagem muito rudimentar. E por ser muito rudimentar, nós não conseguimos explicar, por isso que eu estou a dizer, os espíritos não conseguem explicar coisas, como exemplo, a própria definição do espírito, não é? Eles não conseguem explicar porque nós precisamos entender de outra forma, com outros sentidos. E estes sentidos muitas vezes nós ainda não temos. A maior parte das vezes não temos. Então precisamos analisar isto com mais profundidade. Então, mais uma vez aqui está patente uma coisa, que é o nada não existe. Não existe o nada. Nada, ele não existe. Tudo no universo, dentro do universo, nos mundos, seja onde for, tudo tem alguma coisa. Não existe vazio em lado nenhum. Tá? Não existe vazio em lado nenhum. Então, mais uma vez, vamos terminar o nosso vídeo por aqui e no próximo vídeo falaremos da pergunta 24 à pergunta 28, não é? 24 à pergunta 28. Até a próxima. Contamos com a vossa presença no próximo vídeo, próxima quarta-feira, 18h30, aqui neste canal temos mais um vídeo. E por agora, se ainda até agora não conseguiu se subscrever no canal, subscreva, não tenha medo, não vai lhe custar nada, não vai lhe custar absolutamente nada, é de borla. Tá? Subscreva no canal para receber novos vídeos e também para divulgar este conteúdo para mais outras pessoas. Talvez o seu amigo, o seu vizinho de casa, o seu vizinho ali na sua casa, no seu bairro, precisa de ouvir estas coisas. Talvez ele esteja a sofrer porque não percebe destas coisas. Até o próximo vídeo e seja feliz. Até já.